Prezados alunos, tudo bem aí? Tá bom. Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Monteiro de Barros. Eu vou ministrar aqui uma aula para vocês de meia hora só, tá? E depois o professor que vai assumir é o professor Denis, que vocês já conhecem. Vocês já receberam as informações necessárias aqui para a aula. Chegou mais um aluno, deixa eu entregar para ele aqui. Deixar aqui, vocês vão entregando para quem chegar, tá? Então, a didática desta aula vai ser a seguinte: vocês não precisam anotar nada. Vocês só vão prestar atenção, tá? Só prestar atenção, porque tudo que era necessário em termos de anotação já consta aqui no roteiro. Tá certo? Então, esta aula, se vocês tivessem que anotar essa aula, a gente ia demorar aqui uma hora e meia. Se vocês tivessem que anotar tudo isso que eu estou falando aqui, mais as perguntas que tem aqui. Tá? É importante anotar a aula? É muito importante, porque o aluno grava quando ele anota. Só que, como o tempo é muito curto, não dá tempo. Tá certo? Nós temos muito pouco tempo, então nós optamos para trazer já pronto já o material para vocês. Tá? Em casa, vocês devem responder as perguntas por escrito. Respondam por escrito em casa para treinar. Tá bom? Então vamos lá. Tema da aula: interceptação telefônica. Vejam só, gente. O nome é a Lei 9.296, que regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Aqui já vai a primeira observação. É interceptação telefônica, informática ou telemática. Não é só telefônica. A lei cuida da interceptação telefônica, informática ou telemática. As regras são as mesmas. Tá certo? Bom, o que é interceptação telefônica? Interceptação telefônica é quando um terceiro, sem o consentimento dos interlocutores, que são as pessoas que estão conversando, um terceiro intercepta a conversa. Isso que é interceptação telefônica. A e B está conversando no telefone e o C está lá escutando a conversa, sem A e B saber. Então, é importante isso. A interceptação telefônica, um terceiro capta a conversa sem o consentimento dos interlocutores. Eu vou repetir, sem o consentimento dos interlocutores. Eles não estão sabendo. Isso vale para telefone, essa lei, para e-mail. Você está mandando e-mail e tem alguém lá captando seus e-mails sem você e sem a outra pessoa autorizar. Então a interceptação telefônica tem essa característica. Os interlocutores não sabem. Os interlocutores não têm conhecimento que esse terceiro está ali se inteirando da conversa. Entenderam? Pois bem, a interceptação telefônica é uma prova nula, ilícita. Ilícita, nula, ilícita, não tem valor nenhum. Salvo por ordem de juiz criminal. Vou repetir. Juiz criminal. Portanto, uma interceptação telefônica jamais pode ser feita em processo civil. Jamais pode ser feita em processo trabalhista. Somente em processo criminal. Isso está na Constituição Federal, não tem como mudar. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 12 da Constituição. A lei que regulamenta vem com um detalhe a mais. Só é possível em crime de reclusão. Então não é qualquer crime. Crime de detenção, por exemplo, ameaça. Ameaça é crime de detenção. Então não cabe interceptação. Contravenções penais, não cabe interceptação. Só cabe em crime de reclusão. Muito bem? Os requisitos para interceptação. Tem que ter indícios de autoria, quer dizer, tem que ter alguma suspeita forte lá de que aquele cidadão está envolvido, né, com o crime.
tem que ter indícios da autoria, de que ele tem participação. Tem que ser crime de reclusão. E tem um detalhe importantíssimo aqui. Que não haja outros meios de se obter a prova. Quer dizer, então a interceptação telefônica é uma prova que tem caráter excepcional, subsidiário. Quer dizer, só é possível se não tiver meio de colher a prova. O único meio é escutar a conversa. É fazer a interceptação. Senão a gente não vai conseguir provar. Tem que fazer a interceptação. Então é o último meio, isso o juiz tem que se atentar. Porque se pudesse ser produzida a prova, vamos ouvir fulano que ele fala o que é. Vamos fazer uma perícia que a gente descobre. Então não cabe a interceptação quando o fato pode ser provado por perícia, quando tem uma testemunha disposta ali a falar. É só quando não houver outros meios de produzir provas. Muito bem. Legitimidade ativa, né, da interceptação. O juiz de ofício pode determinar a interceptação. O juiz criminal de ofício. De ofício, ele pode dizer, vou determinar a interceptação. Também é possível por representação da autoridade policial. A autoridade representa. Quando a autoridade vai requerer alguma coisa ao juiz, a lei não usa o termo requerimento. A lei usa o termo representação. Por isso que toda vez, o delegado de polícia vai requerer alguma coisa ao juiz. A lei não usa esse termo requerimento, usa o termo autoridade policial vai representar ao juiz. Então pode ser por representação da autoridade, que na verdade é um requerimento, ou então por requerimento do Ministério Público. Mas a interceptação quem decide é sempre o juiz criminal. Evidente que delegado não vai poder determinar a interceptação telefônica, nem o Ministério Público. Depende sempre de decisão do juiz criminal. Tranquilo? Muito bem. Outros aspectos da interceptação. O pedido pode ser verbal. O delegado chega lá no gabinete do juiz e diz, excelência, vim aqui para pedir interceptação. O Ministério Público vai lá no gabinete do juiz e diz, excelência, vim aqui para pedir interceptação. Não botou no papel. Pediu verbalmente. Então, é possível pedido verbal. Depois reduz a escrito. Pede verbalmente e reduz a escrito. O juiz daí chama o escrevente e fala, então vamos reduzir a escrito o pedido, mas ditou verbalmente ali. Fez um ditado verbal. Isso é possível. O prazo da interceptação. A lei fala o seguinte, 15 dias. Mas admite prorrogações. Então, 15 dias, então a interceptação significa, vai ser por 15 dias. E depois pode ser prorrogada. A cada 15 dias, uma nova decisão judicial prorrogando. A cada 15 dias, é preciso de uma decisão judicial prorrogando. A lei não fixa limites. Quantas vezes pode ser prorrogada? A lei não fixa limites. Então, é possível se prorrogar várias vezes. Às vezes, a interceptação aí fica bastante tempo. O correto é observar uma certa proporcionalidade, né? Porque ficou quanto tempo? 2, 3 anos também já é um exagero. Mas a lei não fixa limites. Mas o juiz vai ter que ter um bom senso de dar um basta, né? Ô, já tá bom, né? Mas a cada 15 dias, prorroga. A interceptação não precisa ser gravada. Na interceptação alguém vai ficar ali escutando, mas não precisa gravar. A lei não exige que se grave. Tem esse detalhe, a lei não exige que se grave. Tá? Caso haja gravação, geralmente grava. Geralmente grava. Mas a lei não exige que grave, mas geralmente grava. Caso haja gravação, vai ser preciso depois a transcrição. Precisa transcrever no processo. Mas a transcrição não é integral, não é de tudo que conversou. Porque o sujeito falou coisas íntimas, falou coisa que não tem nada a ver. Forneceu receita de bolo numa das conversas. Pegaram a conversa dele com a amante. Que não tem nada a ver com o processo. Só vai transcrever os trechos importantes. Então, portanto, a transcrição não é integral. Só os trechos mais importantes. Tranquilo? Bom, o procedimento da interceptação, quando o juiz autoriza a interceptação, vai ter um procedimentinho de interceptação. Tá certo? Pois bem,
esse procedimento ele é separado do inquérito. Tá certo? Ele é apartado. Apartado significa não é apensado. Não é apensado. Ele é apartado. Apartado significa é separado do inquérito. Então, a interceptação não é determinada no bojo do inquérito, nem no bojo do processo, porque senão todo mundo ia ver. E precisa ter sigilo. Precisa ter sigilo, porque senão vaza a informação, daí não pega nada. Então é um procedimento apartado. Então, cuidado, não é apensado. Não é apensado, é apartado, é separado do inquérito. Separado do processo. Tranquilo? Bom, mas vai chegar um momento que tem que ser apensado. Foi feita a prova, agora vai ser apensado. Agora vamos juntar no inquérito, vamos juntar no processo. Que momento que é feito o apensamento? Apensamento significa que momento que vai ser juntado esse procedimento no inquérito, que momento que vai ser juntado esse procedimento no processo. Bom, no inquérito, se a interceptação foi determinada na fase do inquérito, ela tem que ser apensada antes do delegado relatar, antes do relatório. O relatório é o último ato do inquérito. Então, quando chega a fase do relatório, dá o delegado, opa, vamos juntar a interceptação. Junto a pensa, a interceptação, agora vamos relatar. Entenderam? Se a interceptação foi determinada no processo criminal, que momento que ela vai ser apensada? Antes da sentença. Antes do juiz sentenciar, daí junta. Antes da sentença. Ou se foi procedimento do júri, é antes da sentença de pronúncia. Pronúncia é a decisão que manda o réu a júri. Então, o apensamento, se for no inquérito, antes do relatório. Se for no processo, antes da sentença. Se for procedimento do júri, antes da pronúncia. Só que é claro, a partir do momento que fez o apensamento, o que o juiz vai fazer? Vista o réu. O réu vai ter que se manifestar, né? Vista as partes, para se manifestarem. Porque o réu até então foi uma surpresa, estava sendo interceptado e não sabia. Então ele vai ter o direito de se manifestar sobre essas provas, até para preservar o princípio da ampla defesa. Entenderam? Muito bem. Juiz competente para interceptação. Veja, é claro que se for num processo criminal, é o próprio juiz que já está conduzindo o processo criminal. Agora, quando é no inquérito, uma interceptação no inquérito é aquele juiz que seria o competente para a ação penal. Que como está no inquérito, ainda a gente não sabe qual é o juiz competente, né? Qual que é? Aquele que vai ser o competente para a ação penal. Certo? Isso é importante. A interceptação criminal, ela só é possível pelo juiz competente em crimes de reclusão, conforme eu falei. Juiz competente. Porque se for determinada pelo juiz incompetente, o que vai acontecer com essa prova? Será nula. Não vai servir para nada. Por exemplo, crimes da competência da Justiça Federal. O juiz estadual não pode determinar a interceptação telefônica. Se determinou, nula. Crimes da competência da Justiça Estadual. O juiz federal não vai poder determinar a interceptação telefônica. Se a competência é da Justiça Estadual, o juiz federal não vai poder determinar. A competência é da Justiça Estadual da comarca de Bauru. Então o juiz de São Paulo não vai poder determinar, tem que ser o juiz de Bauru. Então tem que observar a competência. Então cuidado com essas pegadinhas no problema da OAB. Muito bem, mais duas questões para começarmos as perguntas. Tem ainda a gravação clandestina. Então nós temos a interceptação, nós já explicamos, né? Interceptação, um terceiro capta a conversa sem os interlocutores saberem. E a gravação? A gravação é quando um dos interlocutores, das pessoas que conversam, um dos interlocutores capta, registra a conversa sem o outro saber. A gente está conversando no telefone e eu estou gravando. Detalhe, eu não te avisei que estou gravando. Nós estamos no telefone, eu estou gravando, mas eu não te avisei. Essa é a gravação clandestina. Um dos interlocutores grava sem o outro saber. É uma prova, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e STJ, é uma prova válida. Válida. Hoje não tem discussão mais, é válida. E depois nós temos também a escuta clandestina.
A escuta clandestina é quando um terceiro está escutando ou gravando a conversa dos outros, mas um dos interlocutores autorizou. Essa é a escuta. Eu estou falando no telefone com alguém, você está do meu lado, eu vou colocar no viva voz para você ouvir. Essa é a escuta. Coloca no viva voz para você ouvir. Ou então, vai lá na extensão e fica escutando lá. É uma prova válida. Então, entenderam a diferença? Interceptação, terceiro está escutando, terceiro está captando, sem os interlocutores saberem. Gravação, quando um dos interlocutores já registra, já grava. A escuta é quando tem um terceiro autorizado por um dos interlocutores. A interceptação telefônica é nula, salvo com ordem do juiz criminal. Gravação e escuta são provas válidas. Tranquilo? Então agora vamos para as perguntas. O que é interceptação telefônica? Você já sabe. Interceptação telefônica, quando o terceiro está lá captando sem os interlocutores saberem. Segunda pergunta, é uma prova lícita? Não. Resposta? Não. Em regra é nula, salvo ordem, juiz criminal. É possível no crime de ameaça? Não. Porque só é possível em crime de reclusão. Detenção não. Quais os requisitos da interceptação? Lembra? Indícios de autoria, crime de reclusão e que seja o único meio de colher a prova. Indício de autoria, crime de reclusão e que não haja outro meio. Então, por que uma prova excepcional? Porque é exceção. O juiz não pode ficar à torta e direito. Excepcional por quê? Só é cabível quando for o único meio. Não tem outros meios de colher a prova. De quem pode ser a iniciativa da interceptação telefônica? Lembram? Juiz de ofício pode? Pode. Delegado pode representar ao juiz. Promotor requerer ao juiz. Então a iniciativa pode ser do juiz de ofício, ou mediante representação do delegado, ou requerimento do Ministério Público. É possível pedido verbal de interceptação? Sim, pode pedir verbalmente. Qual o prazo de duração da interceptação telefônica? 15 dias. Admite-se prorrogação? Sim. Por quantas vezes? Não há limite. A interceptação telefônica precisa ser gravada? Não, não precisa ser gravada. O procedimento de interceptação tramita no bojo do inquérito ou no bojo do processo criminal? Não. Tramita em autos apartados. Em que momento ocorrerá o apensamento desse procedimento? Vamos lá, no inquérito é antes do relatório, no processo, antes da sentença, no júri, antes da pronúncia. A interceptação telefônica determinada por juiz federal em crimes de competência estadual é válida? Não, é nula. O que é gravação clandestina? Gravação é quando um dos interlocutores grava sem o outro saber. É válida? Sim. O que é escuta clandestina? Quando um terceiro está escutando, autorizado por um dos interlocutores. É válida? Sim. Agora, para finalizar, vamos lá, um teste do exame da OAB, que caiu a questão. Vocês vão responder junto comigo. Um juiz determinou interceptação telefônica atendendo representação da autoridade policial para investigação de ameaça que vinha sendo cometida por telefone. Então a questão é, um crime de ameaça por telefone, delegado pediu a interceptação telefônica e o juiz autorizou a interceptação telefônica nessa ameaça. A linha A, o juiz agiu ilegalmente, embora a interceptação telefônica esteja permitida na Constituição, não há lei que a regule. Certo ou errado? Errado. A linha B, agiu ilegalmente, porque a interceptação telefônica, segundo a lei que a regula,
não pode ser deferida em face de representação da autoridade policial. Errada. O delegado pode representar. A linha C, agiu legalmente, porque está autorizado pela lei que regula a interceptação telefônica a determinar a interceptação em qualquer crime. Em qualquer crime, atendendo representação da autoridade policial. Ele pode em qualquer crime? Não, errado. A linha D de dado, agiu ilegalmente, porque a lei que regula a interceptação telefônica somente a permite em crimes punidos com reclusão. Certo ou errado? Certo. Entenderam? Alguma dúvida sobre interceptação telefônica? Então tá bom, ótimo. É o que eu tinha a falar para vocês. Vou deixar agora aí o nosso amigo Denis aí para dar prosseguimento. Tá bom? Isso aí, até a próxima.